Prepare-se para a revelação mais impactante que você já ouviu sobre a vida, a fé e o poder de Deus. Se você ama mergulhar nas profundezas da palavra, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo. E se essa mensagem falar com você, escreva nos comentários: sopra sobre mim, Senhor. Agora imagine isso: um vale esquecido pelo tempo, a terra rachada, coberta por ossos espalhados, secos, quebradiços, silêncio total. Nem um sussurro. Só a memória de uma guerra antiga e perdida. Foi nesse cenário sombrio que Deus levou um homem, um profeta. E então menos a voz do Eterno rompeu o silêncio. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Era mais que uma pergunta. Era desafio à fé, ao impossível, ao espírito humano. E ali começava a jornada que mudaria para sempre o destino de um povo. E talvez o seu também. A voz que ecoou no vale não era apenas som, menos era espírito, era peso, era glória. Poderão viver estes ossos? Ezequiel não sabia o que dizer. Tudo ao redor gritava morte. Mas ele não olhou com os olhos naturais. Em vez de dar uma resposta humana, ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Essa resposta reverbera até hoje. Quando tudo parece perdido, quando não vemos saída, será que ainda conseguimos entregar o controle a Deus? Então veio a ordem. Profetiza. Fala aos ossos secos. Parece loucura, não? Falar com ossos, com mortos, com estruturas sem vida, mas Ezequiel obedeceu. E assim que a palavra foi liberada, algo começou a acontecer. Primeiro, um ruído. Depois, um reboliço. Ossos se movendo, se encontrando. Mures, costelas, crânios se alinhando como se a terra estivesse tentando lembrar quem ali já foi um exército. Era o começo de algo sobrenatural, mas ainda faltava o essencial. O cenário era impressionante. Ossos que antes jaziam espalhados agora se juntavam com precisão assombrosa. Ezequiel viu tendões surgirem, músculos se estenderem, pele cobrindo os corpos. O vale, antes morto, agora estava cheio de formas humanas. Menos. Mas havia um problema. Eles ainda estavam mortos. Não bastava parecer vivo. Não bastava ter estrutura. O corpo estava completo. Mas faltava o essencial. O espírito. Essa visão carregava um recado direto do céu. Religiões podem ter templos, líderes, doutrinas e multidões. Mas sem o Espírito de Deus, tudo continua morto. E foi nesse momento que Deus deu a segunda ordem. Profetiza o Espírito, chama o vento, invoca o fôlego da vida. Ezequiel não questionou. Ele obedeceu de novo. E ao liberar a palavra, algo rompeu os céus. O vale ainda estava quieto, até que o vento chegou. Um som cortou o ar. Não era um vento comum. Era o ruach, o sopro de Deus, o mesmo que pairava sobre as águas na criação, o mesmo que deu vida a Adão no Éden. Dos quatro cantos do céu, o Espírito veio como um vendaval invisível. E quando tocou os corpos no vale, eles começaram a se levantar. Primeiro, os joelhos tremeram. Depois, as costas se endireitaram. Pulmões se encheram com o fôlego do Altíssimo. E onde havia só poeira e silêncio, agora havia vida. Mas Deus não levantou apenas sobreviventes. O texto é claro. E se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deus não queria apenas restaurar indivíduos. Ele estava formando guerreiros, homens e mulheres com propósito, com missão, com autoridade. Ezequiel viu o impossível diante dos olhos. Mas a visão ainda não havia terminado. Quando o exército se ergueu, Deus revelou a Ezequiel o verdadeiro significado daquela visão. Estes ossos são toda a casa de Israel.
O povo estava no exílio, longe de sua terra, longe do templo, longe da promessa. E diziam: nossos ossos secaram, nossa esperança acabou. Estamos cortados era um grito de desespero. Mas Deus não ignora lamentos. Ele transforma sepulcros em portais. Então veio a promessa: eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. 3 ações divinas são liberadas: ressurreição, menos a vida voltando onde havia morte; restauração, o povo retornando à sua terra; renovação, o Espírito habitando dentro deles para sempre. Essa visão não era apenas uma lembrança histórica, menos era uma profecia viva, que se estende até hoje. Porque o mesmo Deus que soprou sobre Israel, também sopra sobre mim e sobre você. Antes mesmo de mostrar o vale, Deus já havia revelado algo poderoso em Ezequiel 36. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito. A restauração que Deus deseja vai além da aparência. Não é apenas retorno geográfico, é transformação interior. Um povo não seria apenas reunido, seria renascido. Essa é a essência do verdadeiro. Não são eventos lotados ou estruturas impecáveis. É quando corações endurecidos se rendem e passam a pulsar com o Espírito do Deus vivo. Foi isso que aconteceu no vale. Ossos viraram corpos, corpos receberam o sopro e se ergueram como um exército. A visão se cumpre historicamente no retorno dos judeus do exílio, mas aponta para algo ainda maior: um novo tempo, uma nova aliança, um novo espírito. E essa promessa ainda está de pé para Israel. Para a igreja e para você, a visão do Vale dos Ossos Secos não é apenas uma lembrança do passado. Ela carrega um código profético para o futuro. Retorno dos judeus à terra começou a se cumprir com o decreto de Ciro em 538 a.C., mas séculos depois, algo grandioso aconteceu. Em 1948, Israel renasceu como nação. Ainda assim, a profecia aponta mais longe, porque o plano de Deus não se resume ao retorno físico. É um retorno ao Espírito, à aliança, ao Messias. O apóstolo Paulo ecoa essa verdade em Romanos 11. Todo Israel será salvo, ou seja, um dia o povo olhará para o Messias e será restaurado por completo. Mas essa promessa não é exclusiva dos judeus. Em Cristo, gentios também foram enxertados na videira. Efésios 2 afirma que, antes de Jesus, estávamos sem esperança e sem Deus no mundo menos. Mas agora, somos herdeiros das promessas. Assim como no vale, o mesmo Espírito que ressuscitou os mortos habita hoje em todo aquele que crê. Nem sempre os ossos secos estão só em histórias antigas. Muitas vezes eles estão dentro de nós. Quantas vezes nos sentimos espiritualmente mortos, emocionalmente exaustos ou sem direção? Quantos carregam feridas profundas, sonhos quebrados e promessas esquecidas? É como se a vida tivesse se tornado um vale de ossos secos, onde a esperança parece ter se perdido para sempre. Mas essa história traz uma verdade transformadora. Deus pode soprar vida onde tudo parece morto. Ele é especialista em reavivar o impossível, o que parecia irreversível, ele torna novo. O que estava partido, ele restaura. O que estava perdido, ele resgata. O sopro divino não age só na história dos antigos, ele age na sua história, hoje. E a pergunta ecoa para cada um de nós: você crê que Deus pode trazer vida ao que está morto dentro de você? Se sim, responda: sopra sobre mim, Espírito de Deus. O que Ezequiel viu não foi só um milagre no passado, mas uma promessa eterna para o futuro. Após o Vale dos Ossos Secos,
Deus revelou a união das tribos de Israel. Não mais separadas, mas é só povo. É só rei, só pastor. Essa figura messiânica é uma antecipação clara de Jesus Cristo, o bom pastor que guia, protege e dá vida em abundância. E mais que isso, Deus prometeu um novo templo, um lugar onde a sua glória habitará para sempre, um reino eterno de paz e justiça. Essa promessa ecoa em Apocalipse, onde a nova Jerusalém desce do céu, a cidade onde Deus habitará com seu povo para sempre. Assim, o Vale dos Ossos Secos é um convite para não apenas olhar para o passado, mas para crer na restauração completa, na vitória final, na glória vindoura. A jornada do Vale dos Ossos Secos nos leva a um destino glorioso, do silêncio da morte à celebração da vida plena, do desespero à esperança inabalável, da separação à união eterna sob o reinado do Messias. Deus não apenas restaura o que estava perdido, Ele transforma, renova e capacita para um propósito maior. E essa transformação está disponível para você hoje, agora. Não importa o tamanho do seu vale, a profundidade da sua dor ou a extensão do seu desânimo, Deus está pronto para soprar o seu espírito em você e formar um exército vivo, forte e cheio de fé. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para continuar essa jornada de fé e revelação. Escreva nos comentários: eu creio no Deus que ressuscita ossos secos, porque juntos vamos do Vale e Glória. E essa é só a primeira parte da transformação. Até o próximo vídeo.